todos, meu motumbá a todos. Prazer em estar aqui mais uma vez num vídeo aqui. Sou Raimundo de Airá, do Ibeche Araintili, fazendo mais um vídeo a respeito da intolerância religiosa. E nesse vídeo eu vou dar destaque aqui ao pastor Henrique Vieira, o pastor da Igreja Independente Batista, no programa que ele esteve no Beal junto a Estela Campos Caput e a Odilo Goedé, uma pesquisadora da UERJ, como também o diácono da Igreja Católica, Nelson Aguiar. Mas eu vou destacar o pastor pela sua coragem, eu diria até, em expor as suas convicções, as suas opiniões e as suas verdades. Como eu sempre digo, os pastores de verdade, os evangélicos, de berço, de conhecimento, de estudo, merecem aplausos. Esses verdadeiros evangélicos cristãos, que pregam aquilo que eles conhecem, o amor. E nessa conversa com Bial, o pastor discorreu vários assuntos como o país laico, a intolerância, a ignorância. E vamos por partes conversar e rever o que o pastor fala. Vamos começar agora o que ele acha do país laico, se verdadeiramente nós praticamos essa verdade, né, de um país laico. Ou se tudo isso é mais uma maquiagem para esconder a ditadura do impor. E a respeito também, na época dessa entrevista, ainda no dia seguinte, ia votar sobre o ensino religioso, né, confessional ou não. Sou pastor, sou cristão, sou evangélico, mas eu entendo que nós temos que defender o Estado laico. O Estado laico ele não é contra as religiões, até pelo contrário, é ele que resguarda a liberdade religiosa e não interfere nessa decisão que é individual. Então, pela lógica do Estado laico, que resguarda a liberdade religiosa, no meu entendimento, a minha defesa é que é melhor não ter o ensino religioso nas escolas, porque mesmo facultativo, mesmo o ensino facultativo, acaba gerando um certo constrangimento, uma certa inibição. A gente vive num país de cultura hegemônica cristã. É preciso reconhecer isso e eu reconheço isso como cristão. Mas, então, no limite, o ensino religioso confessional ele acaba numa lógica de doutrinação, de imposição. E eu creio que a fé nasce nesse campo da liberdade do coração, da espontaneidade, da experiência. Religioso confessional em hipótese alguma. E, sinceramente, se a gente entende que as religiões têm um papel na construção humana e nas culturas, eu acho que a filosofia, a sociologia, a história são disciplinas que já podem abordar isso. Então eu sou contra qualquer tipo de ensino religioso, mesmo genérico ou confessional, porque na prática vai acabar gerando algum grau de imposição. E toda imposição tem algum grau de constrangimento, de inibição, o que vai contra a natureza da própria experiência de fé, que nasce na liberdade do coração. Eu gostei muito da opinião do pastor. O melhor é não ter ensino nenhum. Porque seja lá qual for a religião que for ser ensinada confessional, e as outras são escondidas, são dizimadas. Como ele diz, vocês vão ver, eu não vou repetir tudo o que ele disse, e eu ainda vou a mais, além das religiões, que eu percebo que nas escolas, por imposição ou de professoras ou da direção, claro que isso não é assumido, claro que isso não é legal, até mesmo a asfixia do nosso folclore. É proibido falar em saci, é proibido falar em sereia. As festas de São João agora têm que ser dita como festa junina. E isso vai enfraquecendo a nossa história, enfraquecendo a nossa cultura. Mas vamos ver o que o pastor fala sobre isso. E parabéns, pastor. É um exemplo muito simples. Quando um professor de química vai apresentar a tabela periódica, não se espera que ele apresente alguns elementos e não apresente os outros. É um exemplo da química, mas eu quero transpor para o debate do ensino religioso. Porque quando você, historicamente, porque temos que olhar para o que vem acontecendo ao longo do tempo no cotidiano escolar. Quando, historicamente, você apresenta uma religião como referencial, ainda que seja minha, cristão, pastor e evangélico, você não está contando a história de outras religiões. Então você não está ensinando de forma ampla as diversas matrizes religiosas que compõem a história do mundo e a história, por exemplo, do nosso país. E o que é grave? Quando você não conta a história da religião de um povo,
você apaga a memória desse povo, você apaga a identidade desse povo. E daí a violência que esse povo sofre no dia a dia quase é aceita socialmente ou naturalizada. Em outras palavras, mesmo como cristão, eu quero reconhecer que, historicamente, um país profundamente racista e desigual trouxe isso para o ambiente escolar, invisibilizou a nossa ancestralidade e as matrizes religiosas africanas, e isso tem a ver com uma certa violência maior e seletiva contra as religiões de matriz africana. Eu estou aqui como pastor, como cristão, como evangélico, dizendo que o ensino confessional, que historicamente no Brasil é cristão, acaba trazendo invisibilidade para outras matrizes religiosas. E quando você apaga a religião de um povo, você apaga a cultura desse povo. Quando você apaga a cultura desse povo, você cria um ambiente para que esse povo seja violentado. Mas eu quero dizer que esse ensino formal, ele é contrário à natureza do evangelho na minha concepção, que é a natureza do amor, do acolhimento, do respeito à diversidade e do amor como o elemento central que nos une. Talvez será por isso que há uma grande força para tirar da grade do currículo escolar tais cadeiras como filosofia e sociologia? Será que nós não queremos criar seres pensantes? Pessoas que possam, por conhecimento, fazer uma escolha, seja ela qual for? Inclusive, que religião seguir? É bom pensar. E agora, vamos ouvir essa fala do pastor, que quando eu peço ajuda aqui aos verdadeiros evangélicos para combatermos a intolerância religiosa, não é apenas com frases, com depoimentos, com cartazes, isso é para todos nós, e sim com mudança de comportamento e rever conceitos. Parabéns, pastor, pela sua coragem em assumir responsabilidade com a intolerância religiosa. Que essa coragem tenhamos todos nós, não só evangélicos, não só católicos, mas nós ubandistas, nós candomblecistas, essa coragem de assumir que nós também temos responsabilidade com essa intolerância, com muitas atitudes que tomamos, com muitas coisas que falamos, porque nós falamos para muita gente. Então temos que ter responsabilidade no que falamos. Parabéns, pastor, te aplaudo de pé. Nós precisamos fortalecer a religião como algo que nos leva ao bem comum. Explicar que o fundamentalismo, ele impossibilita o diálogo e a aceitação do diferente. O extremismo é quando esse fundamentalismo é levado a ações extremas e se materializa em violência simbólica, psicológica e física. No Brasil, é preciso falar, além de intolerância religiosa, em racismo religioso. A intolerância é fruto do fundamentalismo. E isso sempre existiu. No Brasil, a intolerância, eu diria que é potencializada e agravada pelo elemento racista. Então, tudo aquilo que vem da experiência negra, da culturalidade negra, acaba ganhando um aspecto de maior repulsa. Isso leva a uma perseguição contra as religiões de matriz africana e, Bial, dentro do próprio cristianismo. Vem cá, por que o Jesus branco é tão natural e o Jesus negro tem que ser explicado? Por que os anjos são sempre brancos e por que a cor do pecado é sempre preta? A gente nem percebe que o elemento do racismo vai tomando conta das nossas memórias, dos nossos referenciais, das nossas imagens. Então, respondendo você objetivamente, a educação religiosa, que para mim não tem que acontecer no ambiente escolar, ela tem que explicar que o fundamentalismo e o extremismo geram morte. Quando uma pessoa vai para a televisão ou usa um púlpito no Congresso e destila ódio, aquele púlpito e aquela tribuna tem sangue. Tem sangue porque são discursos que lá na ponta vão explicar a pedra contra as mãos de santo. E há religiões que são mais receptivas ou a fundamentalismo? Eu diria que o fundamentalismo ele pode ser mais propenso em religiões mais dogmáticas, que fecham a verdade em algo absoluto e não olham para o diálogo. Mas assim, eu vou resumir numa frase. Jesus não morreu quentinho numa cama nem de velhice. Ele foi assassinado. O que significa isso? Jesus torturado, foi, né? Aliás, torturado, porque assim são os crimes de ódio. Não basta matar. É preciso impor o sofrimento e fazer a pessoa sentir a dor de ser quem ela é. Então, resumindo, para falar um pouco da minha experiência de fé. Sendo Jesus vítima de discurso de ódio,
de intolerância e de violência é, no mínimo, uma contradição. Usar o nome de Jesus para fazer aquilo que o matou. Então, acho que a educação religiosa tem que educar contra o fundamentalismo, contra o extremismo, contra o racismo, em prol de uma ética comum e do amor não como substantivo. E a respeito daquela, especificamente, naquela casa de santo, no qual um traficante obrigou uma mãe de santo a quebrar os seus símbolos sagrados, vamos ver o que o pastor fala sobre isso. Mais uma vez, pastor, parabéns. E em seguida, ele vai falar aquilo que eu também acredito, o papel do sacerdócio. Falar sobre isso. Você quer falar sobre isso? Eu quero, sabe por quê? Um caminho fácil, simplório, é dizer, bem, isso é coisa do tráfico, ponto final. Tem a ver, tem responsabilidade. Mas é preciso reconhecer, Bial, eu falo isso com dor no coração e pedindo, com honestidade, integridade, perdão. Porque existe uma tradição cristã, contrária ao evangelho, mas existe, que historicamente legitimou a escravidão sobre os negros, a dizimação sobre os povos indígenas, que procurou utilizar o Estado para impor à sociedade, por meio da lei, o seu conjunto de crenças. Então, por trás dessa violência, tem muito mais do que um homem maldoso, traficante. Tem um discurso político, religioso, estatal, que ao longo de muito tempo foi estimulando um ambiente em que a violência acontece. E me dói profundamente o coração, porque é evidente que, na minha experiência de fé, isso é contrário a esse nome. E eu insisto, Jesus foi vítima disso, de tortura, de ódio, de intolerância, de violência. Por isso, usar o nome de Jesus para fazer o que o matou é uma contradição. Mas, Bial, é preciso pedir perdão. Eu me envolvi bastante na igreja, no contexto do ministério de adolescentes da minha igreja, então. Hoje eu sou pastor de uma igreja, que é a Igreja Batista do Caminho, uma igreja autônoma, independente, minha comunidade de fé lá no Rio, mas na igreja eu passei a desenvolver várias atividades, depois fui para o campo dos direitos humanos, o campo do movimento estudantil, do combate à intolerância, porque eu entendi algo muito simples. Se Deus é amor, eu aprendi isso com a minha família, e eu vejo uma sociedade que ainda é racista, LGBTfóbica, machista e desigual, o amor não pode conviver com nada disso. Então, a ética do amor me levou à consciência humana e ao desejo de transformar a realidade. Daí eu saí desse ambiente exclusivo da igreja para me jogar nos movimentos, para estar com as pessoas mais diferentes, para lutar por essa ética comum da vida plena para todas as pessoas. Não coube só na igreja a militância que eu aprendi nas páginas do Evangelho. Porque todos nós, seja pastor, padre, diácono, babalorixá, ialorixá, nós somos, acima de tudo, sacerdotes. Devemos sair do nosso mundinho. Agora, para nós, irmãos do candomblé, devemos sair do nosso mundinho de ritos e mitos. Isso é uma obrigação nossa, saber isso. Mas a vida de um sacerdote é muito mais do que a prática dos seus ritos e acreditar nos seus mitos. É praticar a generosidade, é praticar a religiosidade. Porque se eu só me preocupo com o rito, se eu só me preocupo em minha sala ser bonita, meu santo ser bonito, isso não há religiosidade. Isso há muito folclore. Há muita vaidade. A minha casa aqui, por exemplo, no Parque André, em Boa Esperança, em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Se eu não me preocupo no entorno da minha casa, que é um bairro esquecido pelo poder público, onde não há investimento em educação, em cultura, onde as pessoas precisam muito mais do que eu simplesmente me sentir útil apenas da doce em 27 de setembro, da brinquedo no Dia das Crianças, da roupa usada no Natal, isso eu achar que eu estou fazendo alguma coisa. Não, é muito mais do que isso. Nós temos que ter religiosidade, nós temos que ter espiritualidade, nós temos que ter generosidade. Nos preocuparmos muito mais com o eu, e sim com o nosso. Não adianta ter filho de santo que se preocupe apenas no eu quero ter um carro zero, eu quero ser um doutor, eu quero, eu. Não, isso não é religiosidade. Eu não posso e me nego a entrar no culto à prosperidade, esse culto louco, enlouquecido, de vaidade, de cobiça, de ambição, de extorsão. E não me importo, como alguns dos filhos meus têm dito. Mas pai, o senhor vai ficar sozinho, ninguém... Não importa. E se você se vangloria que roubou um filho de santo meu, que minha casa está ficando vazia, que está mandando demanda para mim, candomblé que eu pratico, não é um candomblé preocupado em marcas, em etiquetas. O candomblé que eu pratico não é preso
a essa nova, assim como há os neopentecostais, há também os neos-candomblecistas, que se incomodam tanto e focam apenas na teoria e no culto à prosperidade. Prosperidade, para mim, é como é dito em nossas cantigas e em nossos ofós, que riqueza para nós é muito mais do que números numa conta bancária. Riqueza é paz, é tranquilidade, é sabedoria, é força e entusiasmo para sempre avante e em frente. O que adianta você agora ir para a rua pedir respeito? Então, entenda primeiro o que é ser religioso. Entenda primeiro o que é ter religiosidade. Eu quero aproveitar para você que não conhece o candomblé, que apenas repete aquilo que é dito há séculos, que somos do demônio, que tudo aquilo que eu não creio ou que não é meu é demoníaco. Eu escrevi esse livro, tá? Ubuntu, um conto africano, no qual eu falo do candomblé que eu acredito. Nesse livro não vai ter receitas, nem se é certo ou errado. Eu apenas mostro a você que é muito mais simples do que você imagina e não é tão mistificado como se fala. Adquira esse livro, leia, vamos conversar, vamos conhecer. Não é para que você se torne um candomblecista, não. É apenas para que você não continue sendo um intolerante ou um ignorante. Se você tem interesse, vou deixar o link abaixo aí, é só clicar e encomendar que você recebe em sua casa o livro. Pode ser pago em até 10 vezes no cartão ou no boleto bancário. Meu Mojubá, meu Motumbá, amém, axé, aleluia e saravá. Um beijo e até o próximo.